Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que alegria! Deus abençoe você, um ótimo dia para você. Estamos aqui para meditar a palavra de Deus. Quero meditar com você 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de 7 a 10. Irmãos, para que a extraordinária grandeza das revelações não me ensoberbecesse, foi espetado na minha carne um espinho, que é como um anjo de Satanás a esbofetear-me, a fim de que eu não me exalte demais. A esse propósito, roguei 3 vezes ao Senhor que o afastasse de mim. Mas ele disse-me: basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se manifesta. Por isso, de bom grado, eu me gloriarei das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. Eis porque eu me comprazo nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias sofridas por amor a Cristo. Pois quando eu me sinto fraco, é então que eu sou forte. Palavra do Senhor. Com alegria eu vou meditar com você essa palavra que carrega o meu lema sacerdotal. Quando eu sou fraco, é então que eu sou forte. Este foi o lema que eu escolhi para o meu sacerdócio. São Paulo apóstolo, não podemos nos esquecer que São Paulo era um homem muito inteligente, que falava muitas línguas, era um homem acima da média, era um homem inteligente, era um homem que tinha autoridade. A Paulo apóstolo não era simples como os apóstolos eram. Então Pedro era um pescador, a maioria dos apóstolos eram pessoas simples, pescadores, muitos até, podemos dizer, quase que analfabetos. Simples, pessoas simples, mas Paulo não. Paulo era um homem erudito, Paulo era um homem inteligente, Paulo era um homem que tinha muitos dons. Portanto, quem às vezes é muito capacitado, corre o perigo de cair no orgulho. Quem é muito dotado, tem que lutar muito para não cair no orgulho. E quantas pessoas têm vários dons, têm vários talentos, são superdotadas, pessoas autodidatas muitas vezes. Essas pessoas têm que combater o orgulho. Pessoas que são muito inteligentes, essas pessoas vão ter que combater o orgulho na sua vida. Claro, não só essas. Eu não estou falando que pessoas simples também não combatem o orgulho. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que essas pessoas que têm muitos dons, muitos talentos, muitos dotes, a luta talvez seja um pouquinho maior. Paulo parece que viveu um combate muito grande no orgulho. E veja, para purificar Paulo, era preciso tirar o orgulho dele. Para purificar Paulo, precisava tirar o orgulho dele. Para que a extraordinária grandeza das revelações não me ensoberbecesse. Então Paulo reconhece, eu não posso ficar soberbo. Foi espetado na minha carne um espinho, que é como que um anjo de Satanás a esbofetear-me, a fim de que eu não me exalte demais. Então Paulo estava tendo revelações muito profundas. Gente, Paulo foi um dos grandes pregadores do Evangelho. Basta a gente pegar a Sagrada Escritura e vamos ver que ele escreveu inúmeras cartas, e que inteligência, que eloquência, que pregador. A qual ele mesmo fala que trabalhou mais do que os apóstolos. Então é um homem que começou a ter revelações. Diz ele que foi até o terceiro, nem lembro qual céu que ele foi. E ele teve visualizações e teve isso. Mas ele tinha que tomar cuidado para não se ensoberbecer. Irmão, é por isso que Deus permite. É por isso que Deus permite um espinho na carne. É por isso que Deus permite certas realidades para purificar o orgulho. Quando a gente está no orgulho, Deus vai permitir certas realidades para nos purificar. Para a gente não se exaltar demais. A este propósito, eu roguei 3 vezes ao Senhor que afastasse de mim.
Mas aí ele ouviu de Deus falando: basta-te a minha graça. Paulo, não é você, Paulo, sou eu quem faço em você. Paulo, não são os seus dons, Paulo, não são os seus talentos, é a minha graça agindo em você. Paulo, quando você estava no mundo, aí sim, os seus dotes tal, mas você tem que entender que é tudo eu quem faço. Tudo é a minha graça. Aliás, o dom que você tem, o talento que você tem, até aquilo que você fazia no mundo, era eu quem te dava. Tudo é graça, Paulo. Paulo, basta-te a minha graça. Pois é na fraqueza que a força se manifesta. Eu preciso que você se sinta fraco para que você entenda que a força que está em você não é tua, Paulo, é minha. Por isso, de bom grado, eu me gloriarei das minhas fraquezas para que a força de Cristo habite em mim. Aí Paulo começa a entender. A única coisa que eu tenho são fraquezas. Paulo começa a entender, agora eu estou entendendo, a única coisa que eu tenho são fraquezas. E tudo que acontece em mim é graça de Deus. Eis porque eu me comprazo nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias sofridas por amor a Cristo, pois quando eu me sinto fraco, é então que sou forte. Gente, essa é a experiência que todos nós temos que fazer. A experiência da nossa fraqueza, a experiência do nosso pecado e entender que nessa fraqueza a graça de Deus age. Porque do contrário você vai achar que é você quem faz. E aqui está o grande erro da vida espiritual. Não é você que faz nada, é a graça. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.